Antes da primeira estrela brilhar, um anjo se ergueu contra o próprio Criador. Ele tinha beleza, poder e um desejo que o condenou para sempre. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários o que você pensa sobre essa queda eterna. Agora, prepare-se para conhecer o início da rebelião celestial, a queda de Lúcifer, o anjo que quis ser Deus. Antes que o tempo existisse, antes que as estrelas fossem acesas nos céus, antes mesmo que a terra fosse formada das águas do abismo, havia uma criação que superava toda compreensão humana. Um reino de luz pura, onde criaturas de glória inimaginável adoravam diante do trono do Altíssimo. E entre todos os seres celestiais, havia um. Seu nome ecoava pelos salões eternos como música perfeita. Sua beleza transcendia qualquer descrição que línguas mortais pudessem formar. Ele era a obra-prima da criação angelical, o querubim ungido, o guardião da glória divina, aquele que caminhava entre pedras de fogo. As Escrituras revelam sua magnificência em palavras que fazem os céus tremerem. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel 28:12. Imagine por um momento um ser tão glorioso que sua própria existência era um reflexo da perfeição de Deus, coberto de pedras preciosas, sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Cada joia brilhava com a luz não refletida, mas emanada de sua própria essência. Seus tambores e pífaros foram preparados no dia em que foi criado. Ele era música viva, adoração encarnada. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel 28:14. Querubim ungido. Pense nisso. Não era um anjo qualquer nas fileiras celestiais. Era o guardião, estabelecido pelo próprio Deus no Monte Santo, no epicentro da glória divina. Enquanto outros anjos serviam, Lúcifer habitava na presença imediata do Criador. Ele conhecia os mistérios que nenhuma mente criada deveria conhecer. Via a face de Deus sem mediação. Ele era perfeito em seus caminhos. Até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. 4 palavras que mudaram toda a história da criação. 4 palavras que desencadearam a primeira guerra, a primeira traição, a primeira queda. Algo impossível aconteceu no coração do ser mais perfeito já criado. Como pode a perfeição gerar imperfeição? Como pode a luz conceber trevas? A resposta está oculta nas sombras de um mistério terrível, o livre-arbítrio. Mesmo na perfeição do Éden celestial, havia uma escolha: adorar ou ambicionar, servir ou usurpar, permanecer na luz ou descer às trevas. E Lúcifer escolheu. O profeta Isaías captura o momento exato dessa escolha monstruosa, revelando os 5 "eu subirei", que selaram o destino do portador da luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, Isaías 14:12-13. E então vem a declaração, 5 afirmações que rasgaram o tecido da ordem celestial. Eu subirei ao céu, como se não estivesse já na presença de Deus. Eu exaltarei o meu trono, como se tivesse direito a um trono próprio. Eu me assentarei no monte da congregação, usurpando o lugar de autoridade divina. Eu subirei acima das alturas das nuvens, buscando uma posição ainda mais elevada. Eu serei semelhante ao Altíssimo. A blasfêmia suprema, o orgulho em sua forma mais destilada. 5 vezes o pronome eu. 5 vezes a vontade própria substituindo a vontade de Deus. 5 golpes de martelo construindo um trono de rebelião no coração que antes era perfeito. O querubim ungido olhou para a glória que ele refletia e decidiu que queria ser a glória que outros refletissem.
O guardião da presença de Deus decidiu que não queria mais guardar, queria ocupar. O portador da luz decidiu que não queria mais portar, queria ser a fonte. E naquele momento cósmico, numa fração de eternidade, o impossível se tornou real. A perfeição escolheu a corrupção, a luz abraçou as trevas, o anjo se transformou em adversário. A tua formosura te fez soberbo e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17. Mas a rebelião nunca é solitária. O orgulho busca companhia e a ambição precisa de exércitos. Lúcifer, em sua beleza corrompida e sabedoria distorcida, não guardou sua blasfêmia para si mesmo. Ele fez algo que mudaria o destino de incontáveis seres celestiais. Ele começou a persuadir, a seduzir, a conspirar. Pela abundância do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Ezequiel 28:16. A palavra hebraica traduzida aqui como comércio carrega um significado profundo. Recular, calúnia, intriga, tráfico de mentiras. Lúcifer não apenas se rebelou, ele comercializou sua rebelião. Vendeu sua visão distorcida, traficou dúvidas sobre o caráter de Deus pelos corredores celestiais. Imagine a cena, o querubim mais glorioso, aquele cuja palavra tinha peso de autoridade divina, começando a semear sussurros venenosos entre as hostes angelicais. Deus realmente nos deu livre-arbítrio ou somos apenas servos programados? Por que ele deve estar no trono? Não somos nós também seres de luz e poder? Juntos, poderíamos criar uma ordem mais justa, mais igualitária. Cada palavra era um vírus espiritual, infectando mentes que jamais haviam conhecido a dúvida. Cada argumento era veneno dourado, embalado na retórica de liberdade e autonomia. E funcionou. O livro de Apocalipse revela o resultado devastador dessa campanha de sedução. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Apocalipse 12:4. Um terço das estrelas, um terço dos anjos. Pare e reflita sobre essa magnitude. Não estamos falando de uma pequena facção descontente. Não foi um grupo marginal de anjos problemáticos. Foi um terço de toda a população celestial. Milhões, talvez bilhões, de seres angelicais escolheram trocar a adoração pela rebelião. Como isso foi possível? Porque Lúcifer conhecia o ponto fraco da perfeição, a escolha. Ele sabia que adoração forçada não é adoração, é escravidão. E ele transformou essa verdade sagrada em arma de manipulação. Ele apresentou sua rebelião não como traição, mas como libertação. Não como pecado, mas como evolução. Não como queda, mas como ascensão. E multidões de anjos, deslumbrados pela glória de Lúcifer e cegos pela própria curiosidade, deram o passo fatal. Cruzaram a linha entre criatura e criador, entre servo e senhor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12:7. A guerra havia começado. Não uma guerra de espadas e lanças, mas de glória contra trevas. Luz verdadeira contra luz corrompida. Autoridade legítima contra usurpação blasfema. De um lado, Miguel, o arcanjo, cujo próprio nome era uma declaração de lealdade. Quem é como Deus? Liderando os exércitos fiéis. Anjos que escolheram permanecer em adoração, que compreenderam que servir ao Criador não era diminuição, mas propósito. Do outro lado, Lúcifer, agora transformado em dragão, a representação profética de sua verdadeira natureza revelada. Não mais o querubim belo, mas a serpente antiga, o enganador, o acusador. E com ele, legiões de anjos caídos, suas glórias transformadas em horror. O céu, que nunca conhecera conflito, tornou-se campo de batalha. Pilares de luz chocavam-se contra ondas de trevas. Gritos de guerra ecoavam onde antes só havia cânticos de adoração.
A ordem perfeita da criação estava sendo rasgada ao meio por uma guerra civil cósmica. E no centro de tudo, duas vontades colidiram. A vontade de Deus, soberana, justa, inabalável. A vontade de Lúcifer, orgulhosa, rebelde, destinada à destruição. Não havia negociação possível, não havia meio termo. Ou Deus permaneceria como Deus, ou a criação mergulharia no caos absoluto. O resultado era inevitável. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. A palavra precipitado no grego é eblete, atirado com violência, arremessado com força. Não foi uma retirada diplomática, não foi um exílio negociado, foi uma expulsão, uma remoção forçada e definitiva. Lúcifer, que quis subir acima das alturas das nuvens, foi lançado para baixo. O querubim, ungido que caminhava no Monte Santo, foi banido da presença de Deus. O portador da luz foi atirado nas trevas exteriores, e com ele caíram 1/3 das estrelas. Anjos que trocaram a eternidade na glória pela eternidade na rebelião. Mas a história estava apenas começando, porque Lúcifer não caiu sozinho. A queda de Lúcifer não foi apenas física, foi ontológica, existencial, completa. Isaías captura o momento com palavras que fazem os céus estremecerem de horror. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12, como caíste. Duas palavras que ecoam através dos milênios. Duas palavras que encerram a tragédia suprema da criação. O ser mais elevado, experimentando a descida mais profunda. A estrela da manhã, aquele que anunciava o alvorecer da glória de Deus. Agora caindo como um meteoro em chamas através das dimensões espirituais. Do trono ao abismo, da luz às trevas, da glória à vergonha. Jesus Cristo mesmo testemunhou esse momento cósmico. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Imagine a velocidade, a violência, a irreversibilidade. Um relâmpago não cai gradualmente. Ele rasga o céu instantaneamente, deixando apenas o eco do trovão e o cheiro de enxofre no ar. Assim foi a queda de Lúcifer. Rápida, definitiva, sem retorno. Mas a queda física era apenas o começo. O que aconteceu com sua essência foi ainda mais terrível. O querubim, coberto de pedras preciosas, foi destituído de sua beleza. As joias que brilhavam com luz própria foram arrancadas. Os tambores e pífaros que tocavam adoração foram silenciados, agora produzindo apenas dissonância e lamento. Eu te reduzi a cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplam. Ezequiel 28:18. Cinzas. O que antes era glória transcendente, agora era pó e desolação. O portador da luz tornou-se príncipe das trevas. O querubim ungido transformou-se em dragão, em serpente, em adversário. Seus nomes mudaram, refletindo sua nova natureza. Satanás, do hebraico Satã, adversário, opositor. Aquele que estava na presença de Deus agora é definido por estar contra Deus. Diabo, do grego diabolos, caluniador, acusador. Aquele que conduzia a adoração, agora traficava acusações. Belzebu, senhor das moscas, uma paródia grotesca de sua antiga majestade. Serpente antiga, o enganador primordial, cuja primeira vítima seria a humanidade. Cada nome, uma cicatriz. Cada título, um memorial de sua queda. Mas a queda não terminou com a expulsão do céu. Ela continua até hoje e terá um fim ainda mais terrível. Isaías profetiza o destino final do querubim caído. Contudo, serás precipitado no Seol, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão:
É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Isaías 14, 15 e 16. Que ironia devastadora! Aquele que queria ser semelhante ao Altíssimo será lançado no lugar mais baixo da criação. Aquele que disse, eu subirei, descerá ao mais profundo do abismo. E os que o contemplarem, anjos e humanos redimidos, olharão com espanto e perguntarão, era só isso? Esse ser miserável é aquele que enganou nações, que causou guerras, que destruiu vidas. O orgulho sempre parece maior do que realmente é. A rebelião sempre promete mais do que pode cumprir. E no final, o adversário será exposto em sua verdadeira forma. Não um rival de Deus, mas uma criatura derrotada. Jesus revelou o destino eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O fogo eterno, não criado originalmente para a humanidade, mas para Satanás e seus demônios. Um lugar de tormento sem fim, onde a rebelião encontra sua recompensa definitiva. O Apocalipse detalha o momento final. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Para todo o sempre. Não há segunda chance, não há redenção, não há negociação. O querubim que escolheu a rebelião viverá eternamente com as consequências dessa escolha. Do trono ao lago de fogo, da glória ao tormento, da estrela da manhã à escuridão eterna. A queda de Lúcifer nos ensina verdades que ecoam através de toda a criação. O orgulho precede a ruína. A rebelião contra Deus é suicídio espiritual. A criatura jamais pode se tornar criador. E a escolha, essa dádiva sagrada do livre-arbítrio, carrega consigo responsabilidade eterna. Lúcifer tinha tudo: beleza, sabedoria, posição, acesso à presença de Deus, mas escolheu trocar tudo isso por um trono imaginário, por uma coroa de ilusão, por uma soberania falsa, e perdeu tudo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8:36. Lúcifer tentou ganhar os céus e perdeu sua glória. Tentou ser Deus e tornou-se demônio. Quis tudo e ficou com nada, exceto o tormento eterno de saber exatamente o que perdeu. Mas a história não termina aqui, porque a queda de Lúcifer foi apenas o começo. Sua guerra contra Deus continuou. E o próximo alvo de sua sedução seria uma criação totalmente nova, feita à imagem e semelhança do próprio Criador, a humanidade. A derrota não extinguiu a maldade de Satanás, ela a amplificou. Expulso da presença de Deus, destituído de sua glória, condenado ao tormento eterno, o querubim caído não se rendeu, não pediu misericórdia, não buscou arrependimento. Em vez disso, sua rebelião se transformou em algo ainda mais sinistro: vingança. Se ele não podia ferir a Deus diretamente, feriria aquilo que Deus amava. Se não podia ocupar o trono celestial, destruiria os que foram criados para adorar naquele trono. Se estava condenado, arrastaria o máximo de almas possível para sua condenação. E então surgiu a oportunidade perfeita. Deus criou algo extraordinário, um mundo novo, uma terra cheia de vida, e nela colocou sua obra-prima, seres feitos à sua própria imagem e semelhança. E criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. A sua imagem. Imagine a fúria de Satanás ao perceber isso. Criaturas de barro e pó, feitas da terra, recebendo uma honra que nem os anjos possuíam. Serem portadores da imagem divina. Não apenas servos, mas filhos. Não apenas adoradores, mas herdeiros. E mais, Deus deu a estes humanos algo que Satanás havia perdido: domínio sobre a criação. E Deus os abençoou e lhes disse:
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Domínio, autoridade, governo. As mesmas coisas que Lúcifer tentou roubar e perdeu, agora sendo entregues gratuitamente a criaturas inferiores em poder, mas superiores em propósito. A inveja do adversário tornou-se insuportável. O jardim do Éden, o campo de batalha. Ali estava o homem, Adão, no jardim do Éden, um paraíso terrestre que espelhava a glória celestial. Nenhuma dor, nenhuma morte, nenhuma separação de Deus, comunhão perfeita, propósito pleno, paz absoluta, e ao seu lado, Eva, carne de sua carne, osso de seus ossos, a companheira perfeita para um relacionamento perfeito num mundo perfeito. Satanás observava, calculava, planejava. Ele sabia que não podia forçar a humanidade a cair. Livre-arbítrio protege tanto quanto expõe. Mas ele podia fazer o que havia feito no céu: seduzir, enganar, plantar dúvidas, e ele conhecia o método perfeito, porque já havia funcionado antes. A serpente no jardim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Astuta. A palavra hebraica é arum, inteligente, sagaz, estratégica. Satanás não chegou com rugidos e ameaças. Ele chegou com sussurros e perguntas. E suas primeiras palavras à humanidade foram uma obra-prima de manipulação. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Percebe a sutileza diabólica? Ele não negou a ordem de Deus diretamente. Ele apenas questionou, distorceu levemente, plantou a semente da dúvida. Deus realmente disse isso? Será que você entendeu corretamente? Talvez ele esteja escondendo algo de vocês. Era o mesmo veneno que ele havia espalhado no céu, agora destilado para a humanidade. Eva respondeu, mas já havia caído na armadilha do diálogo com o enganador. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3:2-3. E então veio o golpe mortal, a mentira mais antiga e mais eficaz da história. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:4-5. Sereis como Deus. As mesmas palavras que ardiam no coração de Lúcifer, o mesmo veneno que o destruiu, a mesma mentira que arrastou 1/3 dos anjos para o abismo. E funcionou novamente. Eva olhou para o fruto, viu que era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. As mesmas 3 tentações que Jesus enfrentaria no deserto milênios depois: os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Naquele momento, algo morreu. Não apenas fisicamente, isso viria depois, mas espiritualmente, instantaneamente, a comunhão perfeita com Deus foi quebrada. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3:7. Seus olhos se abriram, como Satanás prometeu. Mas o que viram não foi divindade, foi vergonha. Não conquistaram autonomia, perderam intimidade. Não se tornaram como Deus, tornaram-se escravos do pecado. E pela primeira vez na história humana, o homem e a mulher fizeram algo impensável. Se esconderam de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. A voz que antes trazia alegria, agora trazia medo.
A presença que era desejada agora era evitada. A comunhão estava quebrada. A vitória vazia de Satanás. O adversário havia triunfado. A humanidade caiu. O pecado entrou no mundo. A morte começou seu reinado. A criação gemia sob maldição. Mas foi uma vitória vazia, porque no mesmo momento em que anunciava o julgamento, Deus revelou um plano que Satanás jamais poderia ter previsto. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. O primeiro evangelho. A primeira promessa de redenção. Viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás havia ferido a humanidade, mas sua própria derrota estava sendo profetizada no momento de sua aparente vitória. A guerra não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. A história de Lúcifer não termina com sua vitória aparente no Éden. Na verdade, aquele momento de triunfo selou sua derrota definitiva. Porque o Deus que ele desafiou não é apenas justo, é também misericordioso. E onde Satanás viu apenas destruição, Deus já estava tecendo redenção. Desde antes da fundação do mundo, antes mesmo que Lúcifer fosse criado, Deus já conhecia a rebelião que viria e já havia preparado a solução. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Um plano tão audacioso que nenhuma mente criada poderia conceber. Tão sacrificial que os próprios anjos desejam compreender. Tão definitivo que quebraria para sempre o poder de Satanás sobre a humanidade. O próprio Criador se tornaria criatura. Deus se faria homem. O Eterno entraria no tempo. E através de sua morte, destruiria aquele que tinha o império da morte. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém, os céus se encheram de louvor angelical, mas o inferno tremeu de pavor. A semente da mulher profetizada em Gênesis 3:15 havia chegado. Satanás tentou destruí-lo ainda criança através de Herodes. Falhou. Tentou seduzi-lo no deserto com as mesmas tentações que funcionaram no Éden. Falhou novamente. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Onde Adão caiu, Cristo venceu. Onde a humanidade fracassou, o Filho do Homem triunfou. Cada tentação resistida era um golpe na autoridade de Satanás. E então veio o momento que Satanás pensou ser sua maior vitória, a crucificação. O Filho de Deus pregado numa cruz. O Criador do universo morrendo como criminoso. O autor da vida experimentando a morte. Mas o que parecia derrota era, na verdade, vitória suprema. Paulo revela o mistério e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Colossenses 2:15. Na cruz, Jesus não foi derrotado. Ele despojou as forças das trevas. Arrancou sua autoridade, quebrou seu poder, esmagou a cabeça da serpente enquanto ela lhe feria o calcanhar. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14. Aniquilasse. Não feriu, não enfraqueceu. Aniquilasse o poder de Satanás sobre a morte. 3 dias depois, o túmulo estava vazio, a morte não pôde segurar aquele que é a vida, e com sua ressurreição, Jesus proclamou vitória total. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. A autoridade que Lúcifer tentou roubar agora pertencia oficialmente ao Filho do Homem. O domínio que Adão perdeu foi recuperado pelo segundo Adão. O reino que Satanás usurpou foi retomado pelo Rei dos Reis, mas a história ainda não terminou completamente. Satanás ainda tem um tempo limitado, como um condenado no corredor da morte, aguardando execução. E ele sabe disso.
Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Ele ainda engana, ainda acusa, ainda destrói, mas seu tempo está contado, e o Apocalipse revela seu fim definitivo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 21:2. Amarrado, preso, impotente, o dragão que aterrorizou nações será acorrentado como animal. E depois dos 1000 anos, sua rebelião final será esmagada instantaneamente. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. A saga de Lúcifer, do querubim ungido ao dragão derrotado, nos ensina verdades que ecoam pela eternidade. O orgulho é o pecado original. Foi o que destruiu o anjo mais glorioso e continua destruindo vidas hoje. A rebelião contra Deus é suicídio. Não existe vitória fora de vontade divina, apenas destruição. 3. Aparências enganam. Satanás ainda vem como anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, mas sua essência é trevas. 4. O livre-arbítrio é sagrado e perigoso. A mesma capacidade de escolher o bem permite escolher o mal. 5. A vitória de Cristo é total. Satanás é um inimigo derrotado, apenas esperando sua sentença final. E nós, seres humanos, estamos no meio dessa guerra cósmica. Cada um de nós deve escolher adoração ou rebelião, humildade ou orgulho, Cristo ou o adversário. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O diabo foge daqueles que se submetem a Deus. O dragão treme diante do cordeiro. E aqueles que estão em Cristo não têm nada a temer do querubim caído. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Lúcifer quis ser Deus. Tentou subir ao trono. Procurou adoração. E no final será pisado sob os pés dos santos. Romanos 16:20. Jesus esvaziou-se a si mesmo, desceu do trono, serviu e morreu. E no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10-11. A diferença entre exaltação e humilhação não está em quanto você sobe, mas em quem você serve. Lúcifer escolheu a si mesmo e perdeu tudo. Cristo escolheu os outros e ganhou tudo. Lúcifer acreditou que podia se igualar ao Altíssimo, mas a eternidade provou o contrário. Seu brilho se apagou e sua voz se tornou apenas um eco nas trevas. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Nenhum trono é maior que o de Deus. Compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a verdade que muitos tentam esconder.